Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Quando vocês virem esse vídeo, eu já vou ter gravado ele há alguns dias. Provavelmente eu vou postar esse vídeo na sexta-feira. Como de costume, todas as sextas-feiras eu colocava vídeo aqui no canal, quando não colocava outros vídeos durante a semana também. Então, nessa sexta-feira dessa semana, eu quero publicar esse vídeo que eu fui gravando, juntando pedacinhos durante o decorrer desses últimos dias. E aqui estamos. Graças a Deus, glória a Deus. O início desse vídeo, acho que foi dia 8, dia 7 de maio, lá na praia. Acompanhe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Olha que dia lindo. Mais um dia o Senhor nos concedeu, mais uma manhã de bênção. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E a Bíblia diz que é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Elas se renovam a cada amanhecer. Deixa a onda bater aqui para vocês. Veem como é que elas vêm aqui em cima molhar a pedra. A natureza seguindo seu curso. E Deus no controle de todas as coisas, do céu e do mar. Em tudo temos um Deus que controla. Lembrando também que Ele está na direção de nossa vida, né? Todas as coisas cooperam juntamente. Ah, que lindo! Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estão vendo o barquinho branquinho lá no fundo? Lindo, né? Lá de casa eu vou terminar de fazer esse vídeo para vocês. Quando vocês veem essas imagens, certamente já vou estar na minha casinha. Mas que manhã maravilhosa! Dias de sol, caminhada, exercício, glória a Deus, dando glória a Deus sempre, agradecendo sempre a Deus por todas as bênçãos e que Deus continue sendo o centro da nossa vida, da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Ele tem o domínio de tudo. Oh, glória! Eu te louvo, Jesus, eu te amo, meu Jesus, eu te adoro. Receba o meu louvor e a minha adoração, Senhor. Tu és fiel. És fiel. Em todo tempo tu és fiel. Glória a Deus. O mar é maravilhoso. E graças a Deus que eu moro aqui pertinho. Não sei por quanto tempo, não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Muitas coisas mudaram. Vocês sabem, quem assistiu o meu último vídeo falando do divórcio, né, que eu estou passando, enfrentando esse processo aí do divórcio, da minha separação do meu ex-marido. E aí eu contei tudo para vocês, né, não tudo, porque a maioria das coisas a gente está em sigilo, né, então vamos começar aqui esse vídeo com a leitura da palavra do Senhor. Hoje, no meu aplicativo da Bíblia, chegou este texto aqui que é maravilhoso, só confirmou o que eu já estava no meu coração, né, para falar para vocês. Está lá em Mateus 10, 20, e diz assim: pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês, que falará por intermédio de vocês. Mateus 10, 20, glória a Deus por isso. Espírito com E maiúsculo. Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus fale através de mim sempre, por todo sempre, e que esse canal seja um canal de bênção, de libertação de almas, e que, sobretudo, eu seja um instrumento de Deus em qualquer circunstância que eu esteja enfrentando. Davi era muito sincero com Deus, não é à toa, né, que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Quem dera se nós tivéssemos um coração segundo o coração de Deus também, né? Que privilégio. No Salmos 4, Davi diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu tenho orado muito
nos Salmos, sobretudo os Salmos de Davi. Davi era tão sincero com Deus, né? Sempre rasgava o coração. Tem dias nesse processo, dia 12 de maio, fez um mês que o meu casamento acabou, que o Elton foi embora. E do dia 12, né, até o dia de hoje, eu tenho me apegado à palavra, como eu falei no último vídeo para vocês. É palavra, oração e seguir firme para o alvo, que é Jesus, guardando firme as promessas de Deus e a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Ainda estou usando a aliança na mão esquerda até o dia que eu assinar o meu divórcio, que eu sair daquele tribunal ali, aí sim eu tiro minha aliança e eu não tenho compromisso nenhum civil mais diante dos homens e diante de mais ninguém. Por enquanto, ainda por temor ao Senhor mesmo, né? Essa é a minha conduta, tá aqui. Vamos ler mais um texto? Este eu vi da Renata, Renatinha, que já falou comigo hoje, tem mandado mensagem para mim todo dia. Obrigada, Renata. Eli, se não fossem suas orações, muito obrigada. Márcia, Márcia, se não fossem suas orações, obrigada. Obrigada por toda a paciência, por todo o apoio. Deus tem me cercado por detrás e por diante, por todos os lados. Maravilha, sem fim, com pessoas incríveis para me apoiar. Não sei se é Salmos, se não for eu vou corrigir e coloco aqui na tela. Eu sei que é 126, o capítulo é 126, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Então a gente está aqui tentando, né? Porque bom é só Deus, como eu já falei no último vídeo também. Se você só assistiu o último vídeo que eu fiz agora do divórcio, só pelas metades, assiste todinho, porque eu fiz a leitura de vários textos bíblicos muito profundos. Que bom é só Deus, e que quem é a nossa força? É só Deus, que não tem ninguém forte aqui. Tem dias que eu só choro. Tem dias que eu mal consigo levantar, eu só choro. Foram muitos anos de história, uma história de uma família que era muito feliz, muito, que cantava, que brincava, que dançava junto, brincando, comendo. Era muita, vamos colocar assim, muita zoeira, né? Muita brincadeira, muita unidade. Nós ficávamos contando os dias em contagem regressiva para nos vermos. Então, quando a minha filha morava longe, a gente corria para ver eles lá, eles corriam para vir aqui, e foram muitos anos assim, até que tudo agora se acabou. Então, as memórias para mim nunca vão morrer. A minha família nunca vai morrer para mim, ainda que o meu casamento tenha acabado. Não é o fim de tudo. Eu vou ver os meus netos, eu vou ver os filhos das minhas filhas, as 2 filhas que eu gerei, que eu abençoei dentro do meu ventre. Orei e cantei para elas no meu ventre. Eu as abençoo até o dia de hoje e eu vou vê-las crescer e os meus netos também, em nome de Jesus. Sigamos firmes para o alvo. Pode chorar. Tem dias que eu só choro. E você que está mandando mensagem para mim, mensagem de apoio, de oração, de conforto, e tantas pessoas desconhecidas que estão mandando mensagem para mim de tantos lugares deste Brasil e até de Portugal, obrigada. São as suas orações que têm me deixado de pé. Tenho chorado muito, é normal, né, gente? Muitos anos juntos, quase 24 anos juntos, desde 2001, né? Até agora, minha idade de 52 anos, então não é fácil passar pelo processo. É definitivo, nunca mais vai haver aquele dueto que vocês ouviram aqui, mas tudo que eu contei neste canal até o dia de hoje são fatos verídicos de que a gente viveu, sofreu, trabalhou para criar nossas filhas e mudamos. 40 mudanças. Isso nos desgastou, nos machucou muito, sobretudo a seita. A seita machuca muito. Só para encerrar com esse verso, porque eu não quero deixar de ler esse verso, é Isaías 43, 1-3, que é um dos meus preferidos. Deus tem falado muito comigo: não temas, minha filha, não temas, eu estou contigo, não temas, repetidas vezes. Isaías 43, 1-3, foi a Renatinha que publicou hoje. Eu copiei de você, viu, Renata? Graça e paz, obrigada pelas suas orações e mensagens todos os dias, tá bom? Todo mundo conhece esse texto, fala assim comigo. Deus assim diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se Deus é importante na sua vida, diga amém aí comigo, amém. Esse é o nosso Deus. No último vídeo eu falei com vocês que a Joyce Meyer é uma pregadora que eu admiro, né, e assisto já há 10 anos. E ela me ensina muito, né, com as suas palavras, com a edificação. Sobre o não temas, a Joyce fala que existe na Bíblia 365 citações não temas. Na Bíblia diz pra gente não ter medo, pra gente não temer 365 vezes. E eu gosto da aplicação que a Joyce Meyer faz, que ela fala assim, não temas por dia. Durante o ano inteirinho Deus fala no teu ouvido, não temas, não temas. Pode chorar, Lília, chora bastante, sorria bastante, viva os momentos maravilhosos que Deus tem te proporcionado, de proteção, de escudo, de segurança. Chore, sorria, mas sempre na presença do Senhor Jesus, sem desviar para a esquerda nem para a direita. E há uma mensagem da Joyce que eu quero que vocês assistam comigo, que é muito verdadeiro. Parar nunca, desistir jamais. Esta é a força que o Senhor Jesus te dá, se você estiver firmado nele. Eu nunca abri mão das minhas convicções, da minha fé em Deus. Errei muito, já pedi muito perdão, mas foi sempre com a intenção de acertar, de cuidar, de proteger. Errei, sou muito falha, mas já pedi perdão. Deus já me perdoou e aqueles a quem eu ofendi também já pedi muito perdão. Ouve comigo só, olha que bênção. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Não olhe para trás, não volte, não corra de volta, não fuja. Vá em frente. Se você já se decidiu a fazer algo e tem sido difícil e duro, vá em frente. Tenha atitude, não importa o quão difícil seja, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Não importa quanto tempo leve, eu farei o que Deus me disse para fazer. Não importa o quanto isso me custe, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Eu estou te implorando para que você percorra o caminho com Deus. Por favor, não desista, mesmo que seja difícil. Você veja o mar vermelho na sua frente e o exército egípcio atrás de você. Peço-lhe que não desista, mas que prossiga. E seja tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça. Assim você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha. Então vamos louvar a Deus, amém? Vá em frente, não desista nunca. Esse é o meu objetivo, que o Senhor me ajude, você me ajude em oração também. Nós vamos vencer. Eu só estou no furacão, no olhinho do furacão. Mas o dono do furacão, de todo o vento, do mar, do céu, da terra, das águas e das fontes das águas, é o nosso Deus. É Ele quem me sustenta. Foi Ele quem me trouxe à terra. Eu fui escolhida por Deus desde o ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe, a minha tia, que faleceu no ano passado, me contou que ela rejeitou-me desde o ventre da minha mãe. Ela batia a barriga contra a parede para que, quem sabe, pegasse ali a minha cabeça e me machucasse e me matasse no ventre. Eu não sabia dessas histórias até eu ficar adulta, até eu ter a minha primeira filha. Foi minha tia me contou. E como eu já tinha sofrido muitos abusos, muitos espancamentos, muitas coisas tristes, né, a respeito da minha mãe, eu cresci uma criança que sofreu muito. Eu tinha uma tia, as outras tias minhas, né, eu gostava muito de fugir para casa de uma tia minha, por parte de pai, que eu amo muito, amo de coração. Ela é a minha referência de mãe que eu tenho na vida, foi ela. Que criou as filhas com amizade, com brincadeira, sempre unidas as filhas, sempre agarradinha ali com as filhas, suprindo tudo que elas precisavam, estava sempre uma mãe atenta, brincalhona, amiga. Essa foi a referência de mãe que eu tive da minha tia. Essa é uma outra tia que está viva. Eu corria para a casa dela, e quando eu chegava lá muito machucada, às vezes sangrando, porque minha mãe batia com mangueira, pedaço de pau. Eu já contei isso em outros vídeos, né? Xaxim, pedaço de planta, vaso de planta.
e me xingava muito. A minha mãe sempre falou bem assim, eu não posso falar o nome, gente, vou deixar escrito aqui, tá bom? Você é isso, você vai ser isso. E agora, depois de adulta, que eu tive as minhas 2 filhas que são servas do Senhor, ela falou, você é uma P e suas 2 filhas também são. O sangue de Jesus tem poder. Nunca eu serei isso e nem minhas filhas são. São 2 missionárias do Senhor Jesus. Minhas 2 filhas pregam e cantam para Deus do jeitinho que eu programei no meu ventre, que eu gerei, abençoei em nome de Jesus. Trouxe ao mundo as minhas 2 filhas, elas estão fazendo a obra do Senhor agora. E estão fazendo o ID de Deus. Pregando, cantando e adorando ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Maldição sem causa não pega e não deu certo. Cresci uma infância muito, muito horrível, 5, 6, 7 aninhos, eu me lembro de surras que eu tomei, que eu sangrei tanto, ela me chutava tanto e pedia para mim perdão, falava para mim pedir perdão para ela. E eu lembro de coisas assim, de horrores. Eu lembro do inimigo rodando dentro do meu quarto, várias vezes à noite. Eu tinha medo de dormir na minha infância. Com 6 aninhos, 7 aninhos, tinha um centro espírita na esquina da minha casa e minha mãe brigou com a mãe de santo lá. E a adventista não tem autoridade sobre demônios não, tá? A adventista nem sabe orar, não sabe nem expulsar um demônio, porque não tem autoridade nenhuma, porque crê que o sábado é o selo. Então, ele nem crê que ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Então, a adventista não tem autoridade. Isso pegou lá na minha casa. Sim, aquela mãe de santo fazia trabalho, fazia muitos feitiços, botava muitos brinquedinhos, comidinha de criança, muitas coisas no meu portão. E eu, pequenininha, nunca comi, minha mãe nunca deixou. Minha mãe arrumou briga, pancadaria, escândalo, barraco. A minha mãe fazia tanto barraco no meio da rua. Mas uma vez ela comprou um brinquedinho para mim no supermercado e ela não gostou, o gerente não quis trocar o brinquedinho. Por fim, durante o expediente de trabalho com todos os caixas abertos, com fila no antigo supermercado, quem é de Cariacica vai lembrar, hein? Antigo supermercado Home 7, era uma rede antiga aqui em Cariacica, no Espírito Santo, pode confirmar aí. Eu tinha 7 aninhos, minha mãe jogou o brinquedo no chão e foi pisando e gritando, todo tipo de palavrão, pisando e gritando. E o brinquedinho foi espatifando assim os pedacinhos. Aquilo nunca saiu da minha memória. Bem, eu cresci com o sonho de sair de perto dela, casei com o Fernando, que foi meu primeiro marido, com 18 aninhos, para mim sumir de perto dela. E ele aguentou minha mãe 7 anos, tá? Minha mãe prejudicou, machucou, ofendeu, xingou 7 anos. Aí ele arrumou a namorada, me traiu, foi embora, eu fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí veio o meu segundo casamento, que você já conhece todo o testemunho. Uma criança que é maltratada traz transtornos na mente dela e traumas para o resto da vida. Você pode escolher o que esse seu transtorno, esse seu trauma de infância, que desde pequenininha você não teve cuidado, não teve carinho, não teve abraço, não teve filha, você está querendo conversar? Você está precisando da mamãe para alguma coisa? Você quer falar? Nunca tive isso. Eu nunca tive abraço, nunca tive apoio, nunca tive diálogo nenhum, nem sobre as questões de mulher, quando a gente se torna mocinha. Eu não podia conversar com ela. Ela comprou um livro numa revista numa banca de revista e me deu o livro, quando eu me formei. Pois bem, ela é uma pessoa que eu já perdoei várias vezes. E agora na Páscoa eu fui lá na casa dela visitá-la, ela não quis me receber. Tá bom, tá tudo bem, é ela com Deus, tô tranquila. Depois dessa infância terrível, eu tive meu primeiro casamento e agora o meu segundo casamento se foi. Coisas acontecem, coisas ruins acontecem. Eu, hoje, estou sendo curada por Deus, sozinha, tá, gente? Sozinha com Deus. Sozinha nesse processo com Deus, desde o dia 12 de abril. Orando, jejuando, pedindo força a Deus, lendo a palavra todo dia, o tempo todo. Não posso mais dizer aqui o que eu tenho feito nos meus últimos dias, o que eu tenho feito, realizado, porque está tudo sob processo judicial, então eu não preciso expor para vocês o que eu tenho feito nos meus últimos dias, mas sobre tudo eu honro e exalto o nome de Jesus, porque Ele tem cuidado muito de mim. Sozinha eu tenho passado esses últimos dias. Choro muito, tem dia que eu sorrio muito, tem dia que eu falo, meu Deus, é muito milagre. Meu Deus, obrigada.
Tem dia que eu choro muito. Eu vou deixar alguns vídeos pra vocês aqui agora, do Nick. Eu chorando com o Nick, como meu cachorrinho cuida de mim. E eu vou continuar já já. Peraí, tá? Você tá cuidando da mamãe agora, tá? Você tá muito bonito, tá bom? O Elton foi embora? Sim. A Emily também. O Elton foi embora, amor? A Emily foi embora. Você tá cuidando da mamãe, tá? É. Você que tá cuidando da mamãe, né? Jesus abençoe o cachorrinho da mamãe, tá? Vou pegar um brinquedinho pra mim, ó. Vai pegar algum brinquedinho pra me agradar, quer ver? Tenho certeza. Cadê? Ah, muito bem, meu amor. Olha ele. Não é de Deus isso aqui? Isso é de Deus. Vem cá, vem. Obrigada, tá? Obrigada, amor. Obrigada. Meu Deus, coisa linda. Deus tá cuidando muito de mim. Ele não pode me ver chorando. Fica desesperado. Vai ficar tudo bem, tá, Nick? Vai ficar tudo bem, tá bom? Vou te dar banho hoje que você tá sujo. Vai passar, tá bom? A mamãe tá bem. Vai tudo dar certo, Nick. Deus está conosco. Fica preocupado não, vai dar certo, tá? Oi, gente, vocês viram que gracinha? O Nick é muito carinhoso, o Nick entende tudo. Nossa, o Nick, ele compreende cada palavra minha. E quando eu não tô bem, ele fica atrás de mim, ele fica lambendo minha lágrima, pra você ter uma ideia. E é o companheirinho, né, gente, que ficou. Oh, meu Deus. Já fiquei tão nervosa com o Nick, já pedi perdão a Deus e perdão ao Nick, porque quando eu saio de casa ele faz xixi na casa toda, faz xixi errado, mas quando ele se sente ansioso, nervoso, né? Muitas vezes pelas coisas que ele via também. Então ele ficava nervoso. Sempre que eu estou nervosa, ele fica ansioso, porque ele gosta muito de mim. Então o Nick é uma gracinha. Dando sequência aqui ao que eu estava falando, uma criança que cresce com traumas assim, leva para sua fase adulta também. Casei com 18 anos, gente. O que uma jovem de 18 anos sabe da vida? Gente, o que uma jovem de 18, 19 anos sabe? Casei, já fomos morar lá na roça, com medo do decreto dominical, e foi tudo isso que vocês já conhecem da história. Pois bem, sobrevivi com uma criancinha de 1 ano e meio, quando ele foi embora de casa. A minha filha só tinha 1 ano e meio. Eu achava que eu ia morrer. Como agora também, dia 12 de abril, eu achei que eu ia morrer. As primeiras noites eu só pensava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir dar conta. Não ia, simplesmente, eu nunca dormi sozinha. Gente, eu nunca dormi sozinha. Casei com 18 anos, depois já tive minha filhinha, já fui casada e tal, e aí nunca dormi sozinha. Eu não sabia o que era dormir sozinha. E o que aconteceu? Contei meu testemunho aqui, falei do meu divórcio no vídeo passado. Muitos irmãos mandaram mensagem. Obrigada a vocês todos. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Estamos aqui sobrevivendo com Deus. Irmãos, eu sabia que todas as coisas cooperam para o bem. 3 irmãos, não vou dizer que você é homem, sua mulher, não precisa, já me procuraram e me contaram sua vida, que também suportaram coisas no casamento, em nome da família, em nome dos filhos que eram pequenos, em nome da sua falha. Eu falhei, errei. Eu fui dependente emocional, porque eu queria companhia. Eu não queria ficar sozinha. Por medo, por covardia. E todo mundo que tem medo não agrada a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção dos fatos que não se veem. E é falta de fé minha, erro meu, pecado meu, ter medo. E eu fiquei com muito medo. E tem dias que eu fico chorando, mas agora o medo já passou. Mas tem dias que eu ainda fico com o coração apertado diante de tudo que eu vivi com a minha família. Quantas vezes eu preguei e ele pregou. E quantas famílias nós já oramos juntos pelas famílias e elas foram abençoadas. Quantos altares já pregamos e cantamos juntos. Toda essa história foi tudo jogado no lixo. E eu não me sinto fracassada.
Isso pode acontecer comigo e com você. E irmãos já vieram me contar que estão passando isso no casamento. Coisas que eu não posso abrir aqui em detalhe, porque está em segredo judicial, né, a respeito do meu divórcio. Mas irmãs já vieram conversar comigo, irmãos, tá? Me contando as suas histórias e também estão passando essa fase de transição e não tinham coragem de se expor. Mas como eu tive coragem de vir aqui e me expor minha vida pessoal, contar para vocês o que aconteceu, tudo, vou repetir, tudo que eu contei aqui para vocês nesses quase 6 anos de canal é tão verdade. Os nossos vídeos juntos contando a realidade, como era sofrido, vamos para lá, o carro quebrando, o carro batendo motor, que luta, que luta. E eu sempre falando, vamos, a gente vai vencer, vai dar certo. E chorávamos juntos, vamos chorar junto. Daqui a pouco a gente se levantava junto de novo, vamos cantar louvor. Hoje o dia está muito ruim, mas nós vamos pisar na cabeça do inimigo. Vamos cantar um louvor? Vamos. E a gente cantava, e eram aquelas lives que vocês viram. Então, gente, não tem ninguém aqui escondendo fato nenhum. Nem escondendo que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu errei. Fui dependente emocional. E quando uma pessoa se torna dependente emocional de outra, aceita muitas coisas, engole muitas coisas, dorme chorando sozinha, muitas vezes, para suportar o processo, para ver aquela família junta. A minha maior alegria do mundo não era o reino de Deus. Então eu pequei. Confesso que pequei. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu amo ao Senhor Jesus e eu achava que buscava primeiro o reino de Deus, mas primeiro na minha vida era a minha família, as minhas filhas. Primeiro a Fernanda, que é a primogênita, depois a Emily, que a gente fica completamente apaixonado pelos nossos filhos. Quando a gente gera, se você já gerou, se você tem filhos adotivos, se você já cuidou de uma criança, se você gerou em especial, você sabe que depois que você é mãe, você não é mais a mesma pessoa. Não tem homem nenhum, não tem tesouro na terra, não tem nada que se compare ao amor de mãe. Não à toa Deus comparou que mesmo se uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu jamais me esqueceria de você, jamais me esqueceria de ti. Tem até um hino bonito, né, da Igreja Adventista, do Jader Santos. Sei todas as músicas da Adventista, de todas as gerações do Arautos do Rei, todas as... Como é que fala, gente? Formações, tá bom? Então, queridos, fui dependente emocional. Muitos de vocês que podem estar passando, sofrendo o que eu sofri, podem me procurar, conversar comigo e a gente vai chorar junto. Porque neste momento eu não estou conseguindo dar conselho para ninguém, só oro. Orar, eu estou orando bastante. Hoje eu estou precisando de colo. E o Senhor tem mandado muito colo para mim, muitos conselhos virtuais. Irmãs de longe, de tão longe que nem são sangue meu. Nem me conhecem pessoalmente. Mas oram comigo todos os dias. Mandam mensagem todos os dias e me escutam. Como é bom ser ouvido, né, gente? Não são psicólogos não, tá? Tem até uma irmãzinha que me atendeu muito bem, ela e o esposo dela, né? Depois eu falo seu nome se você quiser, tá, minha amada? No próximo vídeo, tá? Que agora eu não pedi autorização. Mas obrigada a você e seu esposo. Ela é psicóloga, mas foram pessoas simples, gente humilde, gente que trabalha como eu, gente que rala todo dia. Eu estou trabalhando para pagar o meu aluguel, né? Tem que me virar, não é verdade? Então, o Senhor é bom, Ele está cuidando de mim. Não sou forte. O Deus que eu sirvo desde a minha infância, que quando já era para estar morta desde pequena, Ele tem me mantido viva, segurado firme a minha mão. Quando eu estou chorando em desespero, Ele usa até meu cachorrinho para me consolar, para falar comigo assim, ó, eu amo você, fica aqui no meu ladinho, rosnando assim, e chorando engano, como vocês viram no vídeo. Pois bem, queridos, um ótimo final de semana para todos vocês. Este vídeo é uma forma de demonstrar o meu amor por Deus, a minha fidelidade a Deus que eu quero manter e que essas coisas acontecem. Como vem agora nessa sequência, a nossa irmã vai explicar isso para vocês. É muito comum, acontece. Eu achei que na minha família nunca ia acontecer. Nada, nada, nada que eu contei aqui foi de mentira, foi tudo verdade. Mas
o companheiro desistiu e é definitivo. Eu não quero nunca mais ser dependente nem dele, nem de ninguém, só de Deus. Quando a gente busca primeiro a Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Ele acrescenta. E Deus tem me acrescentado dias, tem me dado saúde, tem me dado força para fazer coisas que eu nunca imaginava. Porque eu achava que eu não era capaz e eu descobri que eu sou capaz de fazer tantas coisas. Então foi muito bom. Foi-me bom passar por tribulações. Vocês acreditam que eu consigo dizer isso? Não é porque tá fácil, não. Não é porque eu não choro, não. Eu choro muito, eu sou chorona, sentimental. Ah, gente, eu sou muito melancólica, eu lembro de tantos detalhes. E o Google? O Google manda fotos para mim, vídeos de lembranças de eu com a família, eu com ela, o tempo todo, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas se estivermos ligados na videira. Vocês me ajudem em oração? Orem por mim. Oi, Samile. Graça e paz, Samile. Vou mandar um videozinho que eu fiz pra você lá na praia outro dia, tá bom? Só pra Samile, que eu fiz pra ela, que eu sei que ela fica preocupada comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas eu vou publicá-lo numa sexta-feira. Fiz ele em partes, né? Em partezinhas, aos poucos, os dias que eu estou melhor. Hoje mesmo eu consegui dormir melhor, então estou conseguindo vir aqui fazer vídeo. Não é todo dia que eu tenho capacidade. Eu emagreci bastante, voltei assim a emagrecer, porque eu tenho comido pouco, mas o Senhor tem me dado forças para me cozinhar. Faço umas comidinhas bem gostosas. Agora eu tô comendo só coisas saudáveis, gente. Ai, que bom. Eu gosto muito de verduras, de frutas. Aí aqui eu tenho muito frutos do mar, peixe, né, com abundância, um precinho muito bom. Faço torta capixaba. Fiz torta capixaba só pra mim. Eu vou deixar uma foto pra vocês. Torta capixaba só pra mim. E eu comi, levei para alguns amigos também. E queridos, que o Senhor continue te dando força. Eu nunca pensei em vir aqui no canal Lilian Chamado por Deus dizer assim que eu estou sozinha. Que agora eu durmo sozinha, que eu acordo sozinha. E que o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o meu marido, né, Eli? Jesus é meu marido agora. A Eli fala isso pra mim. Que o Senhor te abençoe, te dê forças. Ore por mim. Eu necessito muito das suas orações. Que quando esse vídeo chegar na sua casa, te traga consolo e paz, que você fale assim. A Lília era tão unida. Eles eram tão unidos. A família toda junto era tão bonito ver eles cantando. Já postei tantos vídeos para vocês. Tudo aquilo era tão bonito, aquela união toda. Porém, esse processo acabou. E acontece. Acontece com muitas famílias. E aconteceu na minha também. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu ainda não estou morrendo de rir, morrendo de felicidade, não. Só tem alguns dias, né? Do dia 12 de abril até o dia de hoje, só tem alguns dias, um pouco mais de um mês. Mas o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, e que eu nunca mais peque contra Deus. Que agora eu nunca mais coloque minhas filhas na frente de Deus, nem marido, nem ninguém. Ninguém esteja entre eu e o meu Deus. Que o meu Deus seja primeiro na minha vida, em tudo que eu for fazer. Em tudo que eu falar, decidir, comer, fazer, por onde eu for. O anjo do Senhor acampe-se ao meu redor, me livre de todo mal, porque eu temo o nome do Senhor. Tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe também. Se você está sofrendo algum tipo de problemas, não posso falar os nomes, né? Que às vezes a plataforma também pode bloquear. Se você está sofrendo algum tipo de problema e se identifica com essa história que eu estou contando para vocês, podem vir me contar, como os irmãos já vieram. E sejam fortes e corajosos também, sabe por quê? Porque a gente tem uma força que vem de Deus que a gente não conhece. A gente só conhece quando a gente passa na tribulação. Foi muito bom estar passando por essa tribulação. Porque isso me achegou, tem me aproximado a Deus, de Deus, cada vez mais do jeito que Ele quer. E que Deus faça a vontade dEle na minha vida, como disse a palavra da Joyce em algumas vezes. Se eu não coloquei ainda, vou colocar agora. Que seja feita a vontade de Deus e o propósito dEle para minha vida. Eu não quero ser como Jonas. Jonas falou bem assim, Nínive, vou para Nínive nada, vou não. Pegou um barco e teve que ser vomitado pela baleia, pelo peixe grande, né? Então que eu consiga me alinhar
do jeitinho que o Senhor quer. Que eu siga para o alvo, avante, com o propósito e o chamado de Deus na minha vida. Que ninguém na terra é mais importante do que o Deus que eu sirvo e o chamado que Ele fez para mim. Que eu tenho convicção e certeza. Tá doendo, mas eu vou sobreviver. Graça e paz. Orem por mim. Tchau, tchau. Traçar a linha na areia e dizer: isso aconteceu, mas sabe o que você pode fazer? Pode usar tudo isso como uma experiência para ajudar outra pessoa. É exatamente o que estou fazendo. Estou usando tudo o que aconteceu comigo para ajudá-lo e para lhe dizer que você pode superar qualquer coisa que o diabo tenha feito com você e que Deus sempre teve um bom plano para você e que Ele não mudou de ideia. Ele ainda tem um bom plano para você. E você deve ser cheio de esperança e acreditar que coisas boas vão acontecer em sua vida. E você diz: Joyce, você não sabe a bagunça que eu tenho na minha vida. Isso não importa. Deus é capaz. Sabe, pode levar algum tempo para desfazer tudo isso, mas você não tem nada melhor para fazer. Quero dizer, o que mais você teria a fazer que fosse melhor do que passar o resto da sua vida sendo consertado por Ele? Você não tem nada melhor para fazer? Então mais uma, Tiago 1,12. Abençoado, feliz, espiritualmente próspero e favorecido por Deus. Gente, o favor de Deus é algo mais. Abençoado é o homem que se mantém firme sob julgamento e persevera quando tentado, pois quando ele passar no teste e for aprovado, ele receberá a coroa de vencedor da vida. Agora, quantos de vocês gostam de ter um bom testemunho? Bem, você já reparou que a palavra testemunho começa com a palavra teste? Então, quando a sua luta terminar, você vai ter um testemunho ou vai ter apenas os munhos? Son fieles, sé que lo harás. Toda la Gente, eu já tinha terminado esse vídeo, mas eu me lembrei de um bônus desagradável e especial que eu tenho que adicionar nesse vídeo. Não posso deixar, não posso esquecer. É claro que algum adventista já ligou para mim e falou que eu estou sendo amaldiçoada porque eu saí da única e verdadeira igreja remanescente de Deus na terra, que é a Adventista do Sétimo Dia. É claro que o adventista não ia perder uma oportunidade dessa, né? Acompanha só. Gente, eu voltei aqui nesse vídeo já outro dia porque eu esqueci de comentar umas coisas ruins que aconteceram. Esqueci, passou em branco. Existe uma parente minha que entrou em contato comigo. E ela falou bem assim que eu estou sendo amaldiçoada porque eu saí da única igreja verdadeira de Deus na terra. Adivinha qual? Pois é, ela falou que o meu casamento acabou porque eu saí da única e verdadeira igreja de Deus na terra. E aí eu falei com ela bem assim, olha, eu tenho certeza da minha salvação. E se ele saiu, se o casamento acabou, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se você acha que é maldição ele ter me largado, pega pra você, tá bom? Pega pra você, leva lá pra sua casinha e ora por ele, porque eu tô orando muito pela salvação dele, tá bom? Então, adventistas já apareceram, é claro. Daqui a pouco ela vai falar do decreto dominical, do juízo investigativo e tudo mais que o adventista tem de cor, decorado. É a ladainha, né? Da Nossa Senhora Ellen White deles. Então é isso. Eu esqueci de comentar isso com vocês, queria vir aqui para comentar.